A primeira pergunta é: o que é ciência? Bem, eu acho que todos nós temos a nossa forma de entender e de ver a ciência, mas nada melhor que um cientista para responder esta pergunta. Por isso convidamos nada mais, nada menos que Carl Sagan. Carl Sagan, astrônomo, astrofísico, e que conseguiu aliar a ciência à simplicidade, facilitando o entendimento de todos desta belíssima ciência que é a astronomia. Ele trouxe numa linguagem complexa do meio científico e tornou-a com um entendimento muito facilitado para o vulgo. Então, Carl Sagan, num de seus trabalhos, ele define a ciência sendo um corpo de conhecimento, mais do que um corpo de conhecimento, é um modo de pensar. A ciência é uma tentativa, em grande parte bem-sucedida, de compreender o mundo, de controlar as coisas, de ter domínio sobre nós mesmos. Eu acho que, no fundo, esta definição de Carl Sagan, ela, para nós, é perfeita, porque é justamente isto que nós esperamos da ciência. Nós, o povo em geral, as pessoas. E o que diz o Espiritismo sobre a ciência? E o que é realmente o Espiritismo? Aonde o Espiritismo e a ciência se encontram? Bem, nós vimos na definição dada por Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e o mundo espiritual, ou os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Enfim, é o entendimento entre o mundo espiritual e o mundo material. E podemos defini-lo, o Espiritismo, como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, como nós já vimos. Outros cientistas, como o não menos conhecido Albert Einstein, também trouxeram algum entendimento da vida e da ciência, unindo esses dois pontos. Einstein, uma mente que se mostrou sempre aberta ao entendimento da vida, no seu livro Como Vejo o Mundo, nos traz conhecimentos, nos traz impressões da sua vida, da sua relação com as coisas, da ciência, com o mundo, muito interessantes. Então, transcrevendo algum texto desse livro, nós vemos que o espírito científico, diz Einstein, fortemente armado com seu método, não existe sem a religiosidade cósmica. E aqui ele explica o que ele chama de religiosidade cósmica. Esta religiosidade se distingue da crença das multidões, que são ingênuas no geral, consideram Deus um ser de quem esperam benignidade e do qual temem o castigo. Um ser, Deus, com quem estabelecem relações pessoais, por respeitosas que sejam. Mas o cientista, e aqui é o ponto de vista do cientista nesta religiosidade cósmica, bem convencido da lei da causalidade de qualquer acontecimento, decifra o futuro e o passado, submetido às regras de necessidade e determinismo. A moral não lhe suscita problemas com os deuses, mas simplesmente com os homens. Não estão tão preocupados com aquela história, ou seja, nada preocupados com a história de premiação e castigo. A sua religiosidade, ou a religiosidade dos cientistas, consiste em espantar-se e extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza, revelando uma inteligência tão superior, ou seja, a natureza, que todos os pensamentos humanos e todo o engenho não podem desvendar diante dela, a não ser seu nada irrisório.
Então, na verdade, o cientista se sente minúsculo mediante a beleza da natureza, o que a natureza nos traz, o conhecimento de Deus, da presença de um ser supremo, de um grande planeador do que é a vida. E mais ainda, um último pedacinho do livro do Einstein, nós vemos que ele diz lá que estes sentimentos desenvolvem a regra dominante da vida do cientista, da sua coragem, na medida em que supera a servidão dos desejos egoístas. Um cientista, realmente cientista, vai além, muito além da pequenez da mentalidade em que nós vemos o mundo, buscando conhecer a verdade, buscando juntar o que é a vida, o seu entendimento, dando passos muito além. E nós entendemos esta religiosidade cósmica, basta olhar o universo, milhões de galáxias, bilhões, trilhões, eu acho que nem sei o número em que vamos pensar que mundos existentes no universo. Vemos a inteligência suprema que criou isto. Nada aqui é em vão, tudo faz sentido, apesar de nós ainda não o conhecermos. E acho engraçado esta foto do Hubble, que mostra até uma carinha sorridente. Parece que lá do alto sorriem para nós da nossa ingenuidade, achando que sabemos tudo e conhecemos tudo, e não nos abrimos a novas formas de entender. Por isso, esta existência entre dois universos, este entendimento de uma vida muito além, este encontro entre ciência e religiosidade é sem dúvida fundamental. Tão fundamental no macrocosmo como no microcosmo, a mostrar todo um encadeamento inteligente da vida, que faz um sentido universal. Haja visto que nos aceleradores de partícula, aqui a gente mostra um pedacinho do que é o CERN, os cientistas investigam vida e vão ao encontro de Deus como a última descoberta da partícula divina ou a partícula de Deus. Interessantíssimo o desenvolvimento da ciência, que encontra Deus onde muito só vem materialidade. Sem dúvida que a notação matemática, que nós leigos pouco entendemos, ela é verdadeira no sentido que não deixa dúvida. Por isso, quem sabe ler esta notação não fica com dúvidas do que lá está escrito, diferente da palavra escrita, não é? do alfabeto, em que a gente pode ter várias interpretações do mesmo. Foram muitos os cientistas que se notabilizaram para tentar conhecer, não é, o que é a vida dentro do mundo, dentro dos vários mundos. E cientistas como William Crookes, Oliver Lodge, Paul Debye, William James, estudaram, entre muitos outros, Charles Richet, Prêmio Nobel da Medicina, e buscaram, e dentro da sua ciência, encontraram que o mundo realmente vai muito além da nossa percepção. Então é fantástico ver o trabalho desses cientistas. E mais modernamente, Ian Stevenson, não é, que busca conhecer, no entendimento de vidas passadas, o presente, o futuro, o conhecimento realmente da existência desses dois mundos. Outro estudioso ímpar é Hernani Guimarães Andrade, que também estudou, aliás, os dois contemporâneos e amigos já falecidos, já desencarnados ambos, mas que estudaram em conjunto estas e outras realidades. Então, o nosso recado é que esta ideia entre o entendimento do mundo espiritual e da ciência não é de hoje. Já muito nos disseram isto, não é? Sócrates, no seu discurso quando
estava para morrer, não é? Para receber a pena capital e beber a cicuta, já falava realmente que a morte era a continuação da vida. E eu só quero deixar aqui o recado que mais de 2000 anos já nos disseram que, conhecendo a verdade nos liberta. Então, convido a todos a irem atrás dela. Bons estudos!